Gabriel Aragão, sou músico na banda Selvagens à Procura de Lei, que em 2020 está completando seus 10 anos de carreira, natural aqui de Fortaleza, Ceará. Eu também escrevo crônicas para algumas revistas e jornais e trabalho com produção musical e direção artística de discos de outros cantores e bandas. Em 2019 eu fui convidado para dar o meu primeiro workshop. O tema era processo de composição musical. Então fiquei refletindo muito sobre de que maneira eu podia transmitir esse conhecimento para a galera, só que do meu jeito, claro. E a primeira certeza que eu tive é que eu não queria tratar esse assunto de um jeito muito técnico, ou seja, encaixotando tudo, rotulando tudo e cada etapa. Eu não queria focar muito na palavra regras, regras que você não pode fugir dela, que você não pode escapar. Em vez disso, eu preferi focar na palavra ferramentas, porque as ferramentas é importante você ter o conhecimento delas, sim, mas você vai utilizar elas ou não, depende do seu bom gosto e do seu bom senso. Esse foi um workshop direcionado para alunos da rede pública de Fortaleza e foi muito legal porque tinha muitos aspirantes a músico, tinha letristas novos com aquela fome de escrever, então rolou muita pergunta, muito debate, muitas curiosidades. Foi um dia muito produtivo, que eu tenho muito orgulho dele. O que eu quero propor para vocês nesse vídeo é tratar, resumidamente, sobre os fundamentos daquele mini curso que eu gosto de chamar de Contando Histórias com Música. Bom, eu queria começar afirmando para você como é um privilégio a gente poder escrever música, escrever boas letras, musicar essas boas letras, porque ser compositor é uma maneira de ver o mundo, é um estilo de vida e é um motivo de grande alegria, é uma forma de fazer terapia também. Dito isso, eu queria deixar muito claro, antes da gente se aprofundar um pouquinho mais, que todo mundo tem uma boa história para contar. Esses assuntos, esses temas incríveis estão sempre ao nosso redor, nas pessoas que você conhece, nas suas lembranças da sua vida, de situações difíceis, de situações engraçadas. Você vai encontrar temas muito legais para falar, de repente numa situação inesperada, no meio do dia a dia. E também nas situações mais corriqueiras e banais do dia a dia. Você sempre tem boas histórias para contar, não tem desculpa. Por isso que é bastante recomendável você andar sempre com um bloquinho de anotações. Pode ser num caderninho, tipo esse aqui que a minha irmã me deu, e eu ando sempre com ele. Fico anotando um bocado de coisa aqui, frases que eu acho legal, no meio da rua, seja lá onde eu estiver, eu corro para ele e anoto. Mas também tem outras opções, né? Você pode anotar tudo no seu celular, você pode gravar se quiser, você pode anotar no bloco digital também. Enfim, vai deixando tudo isso na gaveta, porque uma hora você pode pegar ela e desenvolver mais tarde, ou na mesma hora pode bater uma vontade e as ideias virem de uma vez no fluxo de pensamento e você vai anotar tudo. Mas é sempre legal que você anote e vá guardando tudo dentro dessa gaveta. O Renato Russo fazia isso como ninguém. A galera conta a história que ele tinha um gravador, porque naquela época o gravador não era portátil, que nem hoje em dia. Ele tinha um gravador no quarto dele. E a galera, quando entrava lá, os amigos, ele deixava gravando. Então ele começou a adaptar muito bem essa linguagem das conversas mesmo da galera e passar isso pra música. Uma hora ou outra ele colocava ali na música e tal. E é por isso que tem muita música do Legião Urbana que causa essa sensação de que você parece que tá numa roda de conversa, parece que o Renato tá ali no pé do ouvido conversando com você e você se sente, inclusive, muito íntimo do artista dessa maneira, né? É uma sensação muito legal de causar nas pessoas. Existem outras formas de escrever, lógico, mas essa eu acho sensacional. Um exemplo muito bom é a música Teatro dos Vampiros, por exemplo. Tem artistas que conseguem se inspirar em momentos muito banais do dia a dia, em momentos que normalmente você pensaria que não poderia dar em grandes músicas ou desenvolver grandes ideias. Então, por exemplo, tomar um café antes de pegar a estrada. Isso é uma música belíssima do Bob Dylan, One More Cup of Coffee. Sensacional. As notícias do dia, você chega no final do dia, lê tudo o que aconteceu, aquele relatório do noticiário, as manchetes. Isso deu numa música sensacional dos Beatles chamada A Day in the Life. Ou então situações repetitivas do dia a dia que acontecem todo dia, toda semana, vai se repetindo, você acorda e dorme e sempre vai acontecendo. Tem uma do grande Chico Buarque chamada Cotidiano, que você deve conhecer.
Se não conhecer, por favor, vá atrás, porque é incrível essa letra. Então é isso. Tudo é motivo para escrever. Alguns exemplos pessoais de como farejar boas histórias, que é um termo que eu gosto muito. Uma vez eu estava indo conhecer uma parente da minha esposa, na época que a gente ainda era namorado, e essa parente morava no exterior, ela estava no Brasil, então foi uma oportunidade de conhecer ela. Ela era recém-separada e estava num relacionamento novo com um cara do estrangeiro. Então ela estava contando a história dela e a história dele também, de como eles se conheceram. Ele também era recém-separado. E ela contou essa história foi muito rapidamente na conversa. Ela disse que esse relacionamento antigo dele era com uma mulher bem mais jovem que ele, e ele começou a notar que que ela saía de madrugada, ela saía de fininho mesmo e ia curtir a vida, ia pra balada, fazer coisa de gente jovem que não é nada caseira, né? E ele nunca foi um cara de explosivo, de fortes emoções. Então ele compreendeu aquilo ali de que ela não queria estar com ele, apesar dela estar fingindo, né? E simplesmente jogou aberto e acabou o relacionamento. Mas aquilo ali me deu um mote muito legal, porque eu fiquei achando muito louco, tanto a reação dele quanto essa história da pessoa sair escondida, né? Meio bizarro. E aí eu anotei no caderninho que eu tinha e anotei a seguinte frase: onde ela pensa que está indo, saindo sozinha no meio da noite assim. E essa frase, depois de alguns dias, eu fui desenvolvendo para virar a letra da música Doce Amargo. Outra vez eu estava no condomínio de um conhecido meu e nesse condomínio tinha um velhinho que todo mundo parecia detestar esse cara. E eu achava aquilo muito esquisito. Então eu sempre fiquei muito atento, assim, pra captar por que ninguém gostava desse cara. E conversando naquelas conversas de elevador, que ninguém pode escapar, que tá todo mundo junto, também com o porteiro, funcionários e tal, eu acabei pegando essa percepção de que o velhinho era um cara super grosseiro, ele era muito preconceituoso com tudo, ele era um cara que não costumava receber visitas de amigos, de familiares. As cortinas viviam fechadas. Era uma figura assim muito dura, muito solitária também. E teve uma coisa que o morador falou que completou o personagem assim para mim, sabe? Que era assim: você sabia que esse cara tinha sido coronel na ativa na época da ditadura militar, né? Deve ter mandado matar muita gente esse aí. E aquilo ali pra mim virou uma coisa assim muito assustadora, também muito especial, um personagem muito forte, né? E aí eu anotei no caderninho Senhor Coronel. Anos depois foi que eu estava sentado no piano entre o primeiro e o segundo disco dos Selvagens e, sei lá, surgiu de repente uma melodia que eu achei assim, agora eu acho que dá pra aproveitar aquela letra, aquela ideia, né, daquele tema do Senhor Coronel. Quando eu anotei no caderno Senhor Coronel, eu não sabia que aquilo ali ia virar uma música necessariamente. Podia ser uma crônica pequena para um jornal ou revista, podia ser sei lá, um roteiro para uma peça de teatro, tanta coisa podia ser. Mas calhou de virar música porque eu tava ali e queria muito transformar aquilo em música. Então, você nunca sabe onde vai dar essas boas histórias, mas elas existem. E você precisa anotar elas sempre e vai guardando na gaveta. Porque uma hora ou outra você vai tirar da gaveta e vai criar alguma coisa muito especial com ela. Bom, tem uma pergunta que todo mundo faz. O que é inspiração? Antes de tentar responder ela, a gente precisa cortar logo a mentira que contam sobre a inspiração, que diz que a inspiração cai do céu, ou que você só deveria parar para escrever ou criar uma música, uma melodia, quando a inspiração vem, quando você se sente inspirado, né? Ou seja, como se você tivesse o tempo todo do mundo para esperar alguma coisa que você não sabe o que é surgir do nada. Mas ainda assim, fica a pergunta: o que é inspiração? Cara, a inspiração é real, a inspiração existe, mas é como a gente falou no começo do vídeo. Ela tá ao seu redor. A inspiração são essas boas histórias que permeiam tudo ao teu redor, que tá nas pessoas que você conhece, que tá na sua vida, enfim, que tá nos pequenos detalhes que você, sendo uma pessoa sensível, você vai conseguir com que situações banais do dia a dia estejam linkadas a ideias maiores, ideias filosóficas, a conclusões maiores, que é isso que os poetas fazem, né? Então, o que você precisa fazer
para a inspiração vir, para você sentir a inspiração. Eu acho que não tem uma maneira muito técnica para explicar isso, mas a maneira que eu consigo explicar e que para mim faz sentido é que você precisa deixar um canal aberto. Você precisa deixar um canal aberto para que a inspiração possa entrar. Em outras palavras, você precisa se tornar uma pessoa sensível para tudo que está acontecendo ao seu redor. Mas eu acho que uma maneira de você adquirir essa sensibilidade é aprender com a sensibilidade de outros artistas. Artistas que você gosta, então você de repente pode pegar uma biografia de uma banda ou de um compositor que você acha legal e com certeza lá vão ter curiosidades sobre o que inspirou a música tal. Isso é muito massa. Como os casos que eu contei dos Beatles, por exemplo, do A Day in the Life. E também hoje em dia tem muito canal de YouTube de artistas como Nando Reis, por exemplo. Ele conta a história da música O Segundo Sol, que é incrível essa história, é muito bacana. É super inesperada ele fazer uma música a partir daquilo, mas ele fez e a música é maravilhosa. A Adriana Calcanhoto também nessa quarentena tá com esse projeto no canal dela do YouTube, então vale a pena conferir. Resumindo, é só ir atrás. Esse conhecimento você consegue adquirir com outros e a partir dele você vai se inspirando na inspiração deles. Você vai aprendendo a deixar esse canal aberto e você vai aprendendo a perceber que a inspiração está em todo lugar, como a gente já comentou. Bom, mas uma coisa é certa, nunca acredite de que a sua vida não é especial, de que você não tem nada a dizer. Isso é mentira, não é verdade para ninguém. Você tem uma voz única, você tem um ponto de vista único no mundo. Então isso é muito especial, você tem que ter muito respeito pela sua voz e tem que, se você quer escrever, se você quer ser artista nesse sentido de conseguir se expressar, você tem que ter muita dedicação, mas muito carinho também por si mesmo. E você precisa ir desenvolvendo essa voz aos poucos, com muito cuidado, com muito zelo, e sabendo que não é da noite pro dia que você vai estar com uma voz assim, que nem os artistas que você curte. Então uma coisa importante também é você nunca se comparar com ninguém. Foque em você, do seu jeito, tente achar a sua voz e tente se inspirar em outros artistas quando estavam também buscando a voz deles. Acho que esse é o caminho mais legal, que traz conhecimento e também traz muito respeito a si mesmo. Então esse autoconhecimento que você vai adquirindo aos poucos faz com que você comece a se expressar melhor, faz com que você mantenha esse canal aberto, faz com que você comece a ter esse ouvido muito atento, tanto para poder anotar as histórias que estão ao seu redor, como também para poder falar de temas muito pessoais. Como a gente falou, você criar música e escrever letras também pode servir de terapia. Então, de repente, você consegue expor coisas que são até dolorosas na sua história de uma maneira muito bonita através da arte. Primeiro que você vai estar ajudando a si mesmo a superar algum assunto delicado e também vai estar ajudando muita gente que vai estar te ouvindo, que vai estar lendo você. Outro exemplo pessoal meu foi quando eu escrevi a música Brasileiro. Eu tinha acabado de chegar de uma saída com a galera da banda e a gente estava, na época, produzindo as músicas do segundo disco dos Selvagens. E nesse rolê que a gente deu, a gente estava ouvindo sons muito pesados de rock, de música de protesto. E nesse clima a gente começou a comentar sobre os rumos do país, sobre a política, sobre esse descaso que tem há tanto tempo, né? Que tanta gente fala, tantos artistas já falaram antes da gente, e que parecia que nada mudava. Parecia que a gente dá um passo para frente e dois para trás, às vezes, né? Então, nesse clima de muita revolta e com tudo aquilo na cabeça, eu acho que uma mistura de angústia com raiva. Quando eu cheguei em casa, eu queria botar aquilo ali pra fora, sabe? Eu não queria mais aquilo dentro de mim. Então eu anotei, fui escrevendo, rabiscando, sem me importar em fazer música. Fui colocando pra fora em letra, né? Então anotei tudo, fiz um calhamaço mesmo, assim. Fiz uma letra enorme e coloquei o título Brasileiro, porque era como eu me sentia. Brasileiro é como se fosse o nome do sentimento de raiva com angústia.
Então, no outro dia, como a gente estava precisando de música pro segundo disco, eu fui tentar ver se aquilo poderia dar numa música. E aí vem outra etapa que é muito importante no processo de composição musical, que é editar, que é uma função muito clara do produtor musical, claro, mas que o compositor tem que ter também. O cara não pode também escrever tudo e deixar pro produtor editar tudo, né? Aquela pedra bruta. Eu nunca conheci nenhum compositor que já senta para escrever e a música já sai do jeito que ele vai gravar. Eu não sei se isso existe, assim, talvez seja um estilo de gravação, mas pelo menos no formato que eu me identifico, não é assim que funciona. Eu editei muito brasileiro, por exemplo. Cortei muito, tinha muita letra, tive que reajustar algumas frases, fazer algumas rimas, faltava um refrão, em nenhum momento eu citava brasileiro. Então assim, putz, eu vou tentando colocar isso aqui num refrão. E aí surgiu o refrão de brasileiro. E foi uma música que quase a gente não gravou, porque por questão de tempo, porque ela foi uma das últimas a sair, de fato. E, enfim, foi muito legal porque eu acho que o fato de eu ter sentado para escrever, quando eu tava com aquele sentimento à flor da pele, eu acho que aquilo passa na letra. Quem escuta sente aquilo ali. Então é muito importante você, quando tá à flor da pele, sentar para escrever. Sentou, escreveu, beleza, pode guardar na gaveta. Porque se você tiver uma ideia e não anotar, depois eu anoto isso. Por isso que é sempre bom ter um bloco de anotação ou gravar no celular, porque o sentimento tá ali e é sempre bom você escolher as palavras enquanto você tá tocado por aquele sentimento, digamos assim. Bom, queria falar agora um pouco sobre prática. Esse exemplo que eu dei de brasileiro poderia não ter rolado, por exemplo. Eu poderia ter escrito aquilo ali tudo e acabou que não bateu, não consegui fazer uma música, ou outra pessoa que pegou a letra também não conseguiu fazer uma música. E tudo bem. Eu só queria dizer isso pra você. Tudo bem se não rolar. Não tem nenhum problema. O importante é que você sentou para escrever. Isso é uma coisa que você precisa praticar se você quer ser um compositor. Você tem que ler muito, você tem que escutar muita música e você tem que escrever muito e criar muita melodia, ficar tocando, tentando criar. Sem vergonha do que você fez, se você não acha que está à altura das músicas que você gosta, isso não tem nenhum problema. O importante é que você parou para criar, você tirou um tempo do seu dia para fazer isso. Você separou um tempinho para praticar. E você tem que fazer isso todo dia. Porque às vezes a inspiração, ela não é tão clara. Ela não aparece numa história que está ao seu redor, ou de um sentimento que está aqui dentro, assim, muito, nossa, eu preciso falar sobre isso, sabe? Então, muitas vezes, quando você está praticando, sem aquela pressão de ter que fazer uma música, de ter que fazer uma boa letra, então, muitas vezes, na prática, você acaba criando algo que venha a ser uma letra muito legal, que venha a ser uma música muito massa. E eu não acho que isso invalida todas as tentativas que você fez antes, porque você vai ter muito mais tentativas e exercícios de prática do que de fato inventar boas letras e boas músicas. Mas todas essas tentativas que acabaram não rolando, que continuam na gaveta, elas contribuíram para você chegar numa música ou numa letra de que você com certeza vai se orgulhar. Bom, falando agora um pouquinho sobre ferramentas, fórmulas, regras e referências, o que é importante mesmo é você saber aonde você quer chegar. É você ter uma noção de quais artistas, mais ou menos, você tem uma aproximação maior, alguém que você gostaria de produzir um material semelhante ou mais ou menos perto do que o cara está fazendo. E daí você vai começando a entender assim, em mais ou menos que estilo você se encaixa, porque tem estilo para tudo, inclusive o estilo de não ter estilo, porque não ter estilo também é um estilo, entendeu? Então, é sempre importante você reconhecer isso, porque a partir daí você vai entender como outras pessoas que produzem algo dentro dessa área, mais ou menos que você se encaixa, essa área criativa, você vai entender que tipo de público consome esse tipo de arte. Então você vai começar a escrever também pensando nessas pessoas que têm um gosto semelhante ao seu e eu acho que isso é muito importante, especialmente no começo, quando você está começando a desenvolver as suas habilidades como compositor.
E assim que você definir esses pontos, você vai começar a perceber algumas fórmulas que se repetem no estilo de composição, no estilo de fazer letra de outros artistas, algumas regrinhas muito básicas também que existem em diferentes estilos, dentro do rock, por exemplo. Existe sempre umas regrinhas se você quiser fazer um rock vintage dos anos 70. Bom, isso muita gente fez, já está dizendo, rock dos anos 70. Então já tem alguma coisa ali que existe um padrão, é isso que eu quero dizer. E é importante você reconhecer esse tipo de padrão, esse tipo de regra, até mesmo para poder você quebrar a regra, para poder você fugir disso quando você quiser. E todo esse conhecimento vira o que eu gosto de chamar de ferramentas. Você vai colocando tudo nessa caixa de ferramenta. Toda vida que você sentar para criar, traga a sua caixa de ferramenta e você escolhe ou não o que você quer usar. Você vai escolher para o que você está precisando. Você vai seguir uma regra ou você vai quebrar uma regra. Depende, como eu falei lá no começo, do seu bom gosto e do seu bom senso. De onde você quer chegar, do que você quer alcançar. Tem duas dicas muito legais. A primeira é bem rápida e simples. É você ter pelo menos uma pessoa com quem você possa contar, uma pessoa de confiança, uma pessoa que você gosta da opinião dela também, que você sabe que ela vai ter uma crítica boa para te dizer. Então, se você tiver mais de uma, ótimo. De repente, umas 4, 5, 6 pessoas é maravilhoso. Eu, por exemplo, sempre que eu crio alguma coisa, que eu escrevo, especialmente se eu faço uma música, né? Lógico, eu vou mandar pros 3 caras da minha banda, o quarto sendo o nosso produtor, que a gente tem todo mundo muita afinidade, a gente se conhece há muito tempo e a gente trabalha com isso, afinal de contas. E eu mostro tudo também para minha esposa, que ela me conhece desde sempre. Acho que as primeiras músicas que eu fiz eu já mostrava para ela. Ela foi a primeira pessoa mesmo que eu mostrei as coisas. E aí vai a segunda dica, que se chama ter um leitor e um ouvinte ideal. Leitor e ouvinte porque a gente está falando de letra e música, certo? O que significa isso? Todo artista escreve para alguém, todo artista tem um leitor, todo músico tem um leitor ou um ouvinte ideal. Ou seja, eu, por exemplo, eu sei que eu escrevo músicas para minha esposa, desde sempre, porque eu de alguma maneira quero agradar ela porque ela tem um gosto muito parecido com o meu. Ou seja, a partir de uma pessoa que é da minha confiança, da minha intimidade, eu consigo definir o meu público, porque eu sei que eu estou fazendo uma música porque eu quero muito que ela goste, eu preciso que ela goste. Eu sei o que faz ela se emocionar, eu sei o que faz ela rir, eu sei o que faz ela chorar. Então, a partir dela eu posso ampliar e conhecer muito bem o meu público. Então, ter um leitor e um ouvinte ideal é uma coisa maravilhosa. É algo que você provavelmente já tem. Então, a maneira de você definir o seu público, que a gente estava falando ali nas regras e fórmulas e ferramentas e referências, é você pensar muito bem. Geralmente, o leitor e o ouvinte ideal é a primeira pessoa que você busca para mostrar o que você criou. Queria conversar um pouquinho com vocês também sobre edição, porque a edição é uma coisa fundamental. Como eu já comentei também lá em Brasileiro, que eu tive que editar bastante a letra, e isso também é uma função do produtor musical, mas que todo compositor tem que estar aberto para isso. Então, é muito mais legal você já ir editando a sua própria música, sabe? E tem uma frase que é um pouquinho pesada, que se chama Mate os seus queridinhos. Ou seja, uma maneira de explicar é que quando você sentar para criar, você cria de porta aberta. Ou seja, você faz tudo, cara. Você anota todas as ideias, faz aquele brainstorm e massa, isso é muito legal. Acabou, guarda na gaveta, vai relaxar, descansa a mente. De repente, no outro dia ou algumas horas depois, você pode voltar, abre a gaveta aqui da sua cachola, analisa aquela música que você fez, analisa a letra que você escreveu. E aí vem a segunda parte da criação, que é escrever de porta fechada, criar de porta fechada. Criar de porta fechada significa matar os seus queridinhos, significa tentar deixar apenas o que importa, sabe? O suprassumo daquela criação, tentar deixá-la mais simples o possível,
tirar toda a complexidade, deixar ela de um jeito que possa ser mais parecido com um diamante e não com um diamante sujo, digamos assim, sabe? Quando você cria, é um diamante bruto. E a segunda parte da criação é você deixar ele lindo e você vai precisar moldar ele muito bem. Você vai ter que tirar muita coisa dele, porque a parte brilhante e maravilhosa está no centro e você precisa chegar nesse centro. Para isso você vai precisar editar. Uma breve sugestão aqui para você editar depois que você se inspirou, depois que você sentou para escrever e chegou na hora de revisar a sua criação, é você brincar um pouco com ela. É você brincar com a estrutura da música, você testar, colocar o refrão no começo da música, antes, depois, e daí você vai, de repente você pode gravar várias versões da música, escutar, ver o que faz sentido, ver a maneira como você acha que ela soa melhor, e a partir daí você já vai conseguindo descartar muita coisa. É um processo de descarte mesmo. E aí você vai poder chegar já para o produtor musical com a música bem mais afiada. E para o produtor musical vai ser muito melhor, porque ele vai poder trabalhar em cima de algo que já foi bastante editado pelo próprio compositor. E talvez vocês dois juntos vão poder chegar mais longe com essa música. Bom, galera, então para concluir esse nosso papo sobre composição musical, contando histórias com música, eu queria enumerar aqui alguns pontos principais, fazer um resumo muito legal para vocês. Primeiro, fareje boas histórias e vá anotando tudo. Anote tudo no seu caderno, tudo que puder te inspirar, uma pequena frase, uma ideia de título, tudo serve para algum dia você criar algo com aquilo, você desenvolver essa ideia. Pode ser que demore para você desenvolver essa ideia, pode ser que você faça nas horas depois que você teve ou no dia seguinte. Então, nunca se sabe. O importante é que você vai anotando tudo e guardando dentro da gaveta. Segundo, vai definindo muito bem as tuas referências. Quem são os artistas que te inspiram? Quem é mais ou menos que tem um estilo parecido com o que você pretende escrever semelhante algum dia? Ou ter músicas parecidas? Você definindo isso e somando isso à prática, você vai estar colecionando as ferramentas que você vai utilizar sempre que você criar. Sempre que você criar, você vai ter nessa caixinha de ferramentas as regras do estilo que você está tentando desenvolver e você pode utilizar a ferramenta ou não, depende de você. 3. Estudo e prática. Todo dia você precisa ler alguma coisa e você precisa escrever alguma coisa. Todo dia você precisa ouvir um pouquinho de música e tentar tocar também um pouquinho. Não precisa ser nada exagerado, mas se você puder fazer um pouco todo dia, você vai ver que você vai se desenvolver com uma rapidez muito legal. Pode ser que de um dia para o outro você não note isso, porque é um esforço, faz parte de uma rotina que você precisa internalizar, mas faz toda a diferença. 4. Escolha um leitor e um ouvinte ideal, e assim você vai estar definindo o seu público, que é algo que vai te ajudar muito na hora de sentar para escrever, porque você vai estar escrevendo para você, mas também para um público que compartilha do teu mesmo gosto pessoal. Bom, galera, por último, quero agradecer a todo mundo que viu aqui o vídeo até o final. Eu espero que você possa entender de fato o que é inspiração e colocar em prática, porque praticar é a melhor forma de você estar sempre inspirado, beleza? Então, queria deixar muito claro para você que você tem uma voz única. Por favor, se você quer ser um compositor, se você já é um compositor, continue desenvolvendo as suas habilidades. A gente quer ouvir a sua voz, a gente precisa da sua voz. Tamo junto!